Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um Papo de Crente e hoje vamos trazer um assunto bastante interessante. Vamos falar sobre suicídio. Acompanhe logo após a vinheta. Vocês acabaram de ver algumas imagens referente a algum suicídio de pastores, de pessoas do meio evangélico, e agora resolvemos trazer esse assunto à tona para dar o nosso ponto de vista. Obviamente não é nenhum estudo científico sobre salvação ou não salvação, mas um assunto que merece ter uma perspectiva um pouco mais abrangente. Nós estamos aqui para dar o nosso ponto de vista. Eu, irmão Marcelo, e o pastor Givanildo Ferreira, vamos falar um pouco sobre suicídio em um vídeo bem curtinho para você, tudo bem? Gil, você certamente deve ter ouvido falar dos pastores que vêm acarretando e, infelizmente, findando suas próprias vidas, pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus e eles, por vez, são acometidos por um lapso nervoso ou qualquer outra eventualidade e, por fim, vêm cometendo suicídio. E isso, perante a palavra, para algumas pessoas religiosas, elas têm a conotação de que não tem salvação. E é um assunto um pouco difundido e das pessoas não vêm trazendo tanto à tona. Queria saber o seu ponto de vista referente a mesmo. Obviamente, temos pontos de vista diferentes e vamos abordar com você, tudo bem? Marcelo, olhando para esse cenário, percebemos que é pouco falado sobre os suicídios, né, que vem acontecendo. Inclusive, na semana passada, passou no noticiário que um pastor se suicidou. E a grande pergunta que não quer calar é: o suicida alcança a salvação? Tem o perdão? Porque na maioria dos questionamentos é que o suicida não tem salvação. Aquele que se suicidou, ele vai direto para o inferno com base na condição de Judas. Sim. Judas foi quem traiu Jesus e por um momento, não sei o porquê que ele desejou se suicidar, amarrou uma corda no pescoço e o texto diz que ele se arrebenta sobre as pedras, morre, se suicida. E isso nos traz um questionamento: Judas foi salvo ou não? Existe um texto na Bíblia que diz que para o suicida antes não tivesse nascido. Sim. Na condição de Judas. Mas, precisamente, o suicida, ele tem o perdão de Deus ou não? É uma pergunta que todos querem saber a resposta. Não temos a resposta concreta. Com base na Bíblia, entendemos que o suicida não tem salvação. Mas olhando para um outro aspecto, por exemplo, o que é que leva um suicida a tirar sua própria vida? O que é que faz um líder espiritual levar à condição de não querer mais viver, de não querer mais existir? Entendendo esse aspecto, vamos compreender que um suicida, quando ele pensa em interromper a sua vida, ele quer se livrar de um problema. E na condição de Judas, o peso que estava sobre a sua consciência foi de ter traído uma pessoa inocente e que tinha chamado ele, que na verdade era o seu amigo. Na minha perspectiva hoje, referente a um pouco da parte psicológica e colocando em pauta algumas causas que trazem a pessoa a cometer o suicídio, eu consideraria, pelo ponto de vista de que as pessoas não têm consciência, muitas delas, no momento do suicídio. Por quê? Porque, de fato, não há um interesse próprio em terminar sua própria vida. É geralmente uma doença associada e ela se tem por vencido pela doença. Então, a ansiedade é uma delas que é bem difundida e essa ansiedade, se não tiver um tratamento, não tiver uma perspectiva a respeito da ansiedade, ela pode causar o suicídio. Isso quer dizer, a pessoa em sã consciência, ela não tem uma necessidade tamanha como a Bíblia descreve. Então, geralmente, o suicida, que muitas pessoas decretam como suicida, que vem cometendo esse tipo de coisas, são pessoas doentes que estão enfermas de uma determinada necessidade, que a ciência pode resolver, que a medicina pode resolver, que a psicologia pode resolver, mas aquilo toma a consciência dela e, portanto, há o ato de suicídio. Então, eu não culparia a alma da pessoa ou a perspectiva de falta
de espiritualidade, mas sim uma doença. Assim como uma doença, um câncer pode causar a morte de uma pessoa, porque não há um determinado tipo de tratamento bastante eficaz para resolver essa situação, a ansiedade é uma delas que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Então eu diria que é uma doença que pode ser tratada dependendo do seu diagnóstico e que as pessoas devem ser olhadas desse ponto de vista, não condenando a alma. Na verdade, Marcelo, hoje os pré-julgamentos relacionados a um suicida é que a pessoa que se suicidou, que tirou a sua vida, estava possessa, estava endemoniada e por causa dessa condição, a ausência de Deus na vida do suicida fez com que ele tirasse a sua própria vida. Quando você para analisar a condição em que aquela pessoa vivia e que tirou a sua própria vida, você vai começar a assimilar e entender que aquela pessoa que tirou a sua própria vida estava sofrendo uma pressão psicológica. E essa pressão psicológica automaticamente vai fazer com que um ser humano, um indivíduo, encontre uma válvula de escape para fugir do problema. E na questão da pessoa tirar sua própria vida, não está interligado eu acredito, mesmo como um pastor espiritual, um pastor evangélico, eu acredito que não seja pela ausência de Deus, sim, ou pela presença de demônios, sim, mas como um ser humano que precisa se livrar daquilo. E infelizmente muitos encontram essa saída tirando a sua própria vida. Não é legal, tá? E eu não estou aqui tentando beneficiar um suicida a se livrar do problema tirando a sua vida. Isso é ilegal, tá? Não é a saída. Essa não é a válvula de escape. Então, o suicida, para mim, Marcelo, sim, eu acredito que isso é um particular dele com Deus. Sim, leva em consideração, porque tá aí o exemplo de Judas, por exemplo. Há alguns tipos de relatos que podem ser dimensionados a situação, mas o que deixa bem fundamentalizado é a culpa. Ele tem reconhecido que a pessoa com quem ele fez a traição tratava-se do profeta. E ele reconheceu esse fato e a culpa foi maior do que a consciência dele. E, portanto, ele findou a sua própria vida, nesse caso, nesse aspecto, por culpa. Porque ele já achou que não tinha mais direito à salvação. Inclusive, tem outro relato de Pedro, que ele correlaciona a caminhada pelo vale da sombra da morte da mesma forma que Pedro andou. E vice-versa. Pedro andou pelo mesmo vale da sombra da morte com a mesma culpa de ter negado Cristo 3 vezes e, portanto, andou pelo mesmo local, só que foi revitalizado a consciência dele. Ele, portanto, não cometeu também um suicídio, que ele poderia ter tomado uma tendência muito prejudicial. A Bíblia relata que, na tradução atual, que Judas precipitou-se em ter cometido tal ato. Mas em momento algum ela ressalva que ele está descartado ou não. Verdade. Também, defendendo o que Gil fala, não alicerçando que você está respaldado por esses argumentos a cometer tal ato. Percebeu que existe qualquer ato desse porte, ou que você está tomando sendo acometido por algum tipo de enfermidade, qualquer que seja ela, ou que você tem tipo de pensamentos que venham prejudicar a sua própria saúde, ou até mesmo a sua parte física do corpo, a cometer o suicídio, busque ajuda. Busque ajuda, porque para pecado e culpa, existe perdão. Sempre. Nosso Pai está sempre te alicerçando, Ele ama a cada um de nós e busca, em qualquer situação, seja ela culposa, prejudicial à salvação ou não, Ele está contigo. Temos tratamentos também para isso, muitos médicos estão preparados e a ansiedade está assolando nesse meio termo. Então, o maior cuidado e maior atenção com quem passa por isso, ou você mesmo, é a busca da ajuda de profissionais e pessoas que têm realmente um conhecimento espiritual para tal poder tirar dessa condição. O grande perigo da religiosidade é justamente condenar alguém que tentou fugir de uma culpa, que na verdade, às vezes, a sociedade em si coloca essa culpa, sim, nas pessoas e as pessoas não têm estrutura de suportar. A minha estrutura é uma, a estrutura do meu amigo Marcelo é outra, cada um de nós temos uma estrutura e infelizmente existem pessoas que não conseguem conviver com problemas que talvez sejam menores que o meu, menores, sim, que o do Marcelo, mas que infelizmente interrompem a sua vida por uma dívida e por uma culpa. Marcelo fez uma comparação aqui muito interessante sobre Pedro e Judas. Pedro, ele conseguiu voltar atrás e reconhecer que ainda tinha uma oportunidade dele recomeçar e voltar a ter um relacionamento com Jesus. E Judas
outra colocação interessante que o Marcelo fez aqui, se precipitou. Tem esse detalhe. Imagina se Judas não se tirasse a sua vida. Alguns dizem que Judas não se matou porque a corda quebrou o galho e ele caiu sobre as pedras, mas a intenção foi tirar a sua vida. Mas se... A culpa, né? Isso. Se ele não pensasse, poxa, será que não tem oportunidade para mim? Será que... Mas aconteceu o suicídio, a intenção do suicídio aconteceu. Pedro viveu uma culpa não tão diferente da culpa de Judas. Sim. Pedro ficou mal. Bem relatado. Pedro ficou muito mal. Então, pesando na balança, acredito que a mesma culpa que Judas teve por ter traído Jesus, alguém inocente que era um amigo, Pedro também teve. Pedro teve tete a tete, negou tete a tete. Ele tomou a consciência depois que percebeu o fato. Foi um castigo. E ele ficou muito mal com isso. Marcelo falou aqui, se você está passando por um momento como esse, busque ajuda. Não fique só, tá? Existem solução para todos os problemas e se não existir a solução, a melhor solução não é tirar a própria vida. E não julgar também aqueles que estão nessa situação, nessa condição. Às vezes, muitas pessoas tiram as suas próprias vidas pelo fato da cobrança incansável de uma perfeição sobre o imperfeito. Ninguém consegue atingir o grau de perfeição ou de perfeito. Então essa cobrança, talvez até de você se cobrando demais a perfeição, sabe? Isso pode te levar a uma culpa e uma cobrança e estar sob uma pressão que talvez você não suporte. Toma cuidado, depressão, ansiedade, culpa, buscar o conhecimento do absurdo, isso tudo pode ser prejudicial para determinado tipo de pessoas. Toma cuidado com isso, saiba que você tem um Deus que está corroborando para a sua melhoria e a sua sanidade. Busque ao Pai e busque ajuda sempre que estiver nessa condição e não culpa aquelas pessoas que tiveram um momento de insensatez e por vezes findaram a sua vida. Ora por elas. Que a graça e o amor de Deus esteja com todos nós. Amém.